E se eu vos dissesse que a Bíblia fala mais sobre dinheiro do que sobre o céu e o inferno combinados? Isso pode soar chocante, mas é verdade. Do Gênesis ao Apocalipse, a Escritura continua a abordar a riqueza, as posses, a pobreza, a ganância, a generosidade e como lidamos com o dinheiro. É quase como se Deus soubesse que o dinheiro é uma das maiores forças que moldam as nossas vidas diárias e Ele quer que o tratemos com sabedoria. Pensem nisso. Todos os dias, eu e vocês tomamos decisões financeiras. Passar um cartão de crédito no supermercado, preocuparmos-nos com a renda ou as contas, navegar em carrinhos de compras online ou até mesmo debater se devemos dar alguns euros a alguém necessitado. O dinheiro não é apenas papel ou números num ecrã. Representa segurança, poder, oportunidade e, por vezes, tentação. E se formos honestos, a maioria de nós carrega pelo menos um pouco de ansiedade em relação a ele. Agora, aqui está a reviravolta. A Bíblia não trata o dinheiro como simplesmente bom ou mal. É mais complicado, mais humano, mais real. Às vezes, a riqueza é retratada como uma bênção de Deus, outras vezes, como uma armadilha. Há histórias de reis que usaram as riquezas para glorificar a Deus e outros que se afogaram na ganância. Há mandamentos para dar generosamente, avisos sobre a acumulação e encorajamentos para gerir o dinheiro com sabedoria. O próprio Jesus falou mais sobre dinheiro do que sobre oração. Então, neste vídeo, vamos desvendar todas as formas como a Bíblia fala sobre dinheiro, desde as histórias de riqueza e fome do Antigo Testamento, às parábolas de Jesus sobre a ganância, a generosidade radical dos apóstolos, veremos o quadro completo. E mais do que isso, perguntaremos o que isso significa para nós. Como é que eu e vocês podemos pensar sobre dinheiro hoje num mundo obcecado por ele? Antes de mergulharmos, deixem-me perguntar-vos algo. Qual é o versículo sobre dinheiro que mais moldou a vossa perspectiva? Deixem-no nos comentários. Adoraria ver a variedade de respostas. E se quiserem explorar mais verdades surpreendentes que a Bíblia tem para a vossa vida diária, certifiquem-se de que clicam no botão Gosto, subscrevam e partilhem este vídeo com alguém que precisa de uma nova perspectiva. Porque se a Bíblia fala tanto sobre dinheiro, talvez seja a hora de finalmente ouvirmos. Comecemos com algo que vos pode surpreender. O dinheiro na Bíblia nem sempre é pintado como um problema. De fato, muitas vezes é descrito como uma bênção diretamente da mão de Deus. Tomemos Abraão, por exemplo. Gênesis 13:2 diz claramente: Abraão era muito rico em gado, em prata e em ouro. A sua riqueza não era retratada como duvidosa ou gananciosa, era o resultado da promessa de Deus de o abençoar. Abraão não perseguiu riquezas. Deus deu-lhes como parte da sua aliança. E através dessa bênção, Abraão teve os recursos para hospedar estranhos, resgatar o seu sobrinho Ló e até dizimar a Melquisedeque. O seu dinheiro não era apenas dinheiro, era uma ferramenta para a fidelidade. Avancemos para o rei Salomão. Em 1 Reis 10, lemos sobre como a sua sabedoria e liderança atraíram riqueza de todos os cantos do mundo antigo. As nações enviavam tributo, ouro, especiarias, pedras preciosas, amontoavam-se aos seus pés. Agora sim, Salomão mais tarde usou indevidamente parte dessa riqueza, mas no início, as suas riquezas destinavam-se a mostrar a glória de Deus às nações. A sua riqueza não era apenas uma exibição, era um painel de publicidade da grandeza de Deus. Mas aqui está a chave. Bênção não significa indulgência. Na Escritura, a riqueza dada por Deus nunca foi para ostentar ou viver egoisticamente. Era sobre provisão, mordomia e impacto. Os rebanhos de Abraão alimentavam pessoas. O planeamento econômico sábio de José no Egito salvou literalmente o mundo da fome. A riqueza de Salomão estava ligada ao seu papel como um rei destinado a representar
a sabedoria de Deus. Então, isso significa que dinheiro é igual a bênção? Não exatamente. A Bíblia faz uma distinção clara entre a riqueza que vem pela ganância e a riqueza que vem pela provisão de Deus. Não é o número na vossa conta bancária que importa, é o coração por trás dela. E aqui é onde isso nos leva hoje. Talvez tenhas um bom emprego, ou talvez mal estejas a conseguir sobreviver. De qualquer forma, quando o dinheiro é visto como um presente de Deus, tudo muda. Em vez de perguntar, quanto posso conseguir? A pergunta torna-se, como posso usar o que tenho, seja pouco ou muito, para abençoar os outros e honrar a Deus? Dinheiro como bênção não significa uma mansão ou um carro de luxo. Às vezes, é apenas ter o suficiente para pagar a renda, pôr comida na mesa e dar um pouco mais a alguém necessitado. Num mundo que constantemente nos pressiona a querer mais, a Bíblia convida-nos a ver o que já temos como graça. Agora, se a Bíblia fala sobre dinheiro como uma bênção, ela não se esquiva de nos avisar sobre o lado mais sombrio, a ganância. E deixem-me dizer-vos, esses avisos não são suaves, são luzes vermelhas intermitentes. Voltemos ao livro de Josué. Os israelitas tinham acabado de obter uma grande vitória em Jericó, mas um homem, Acã, não resistiu a roubar alguns tesouros para si, prata, ouro e um belo manto. O que parecia um pequeno esconderijo secreto transformou-se num desastre. A sua ganância não lhe custou apenas a vida, arrastou toda a comunidade. Josué 7. Essa é a questão da ganância. Nunca fica privada. Ela sempre transborda e prejudica os outros. Jesus retomou este tema séculos depois com uma das suas parábolas mais assombrosas, o rico insensato. Lucas 12, 16, 21. Este agricultor teve sorte grande. Os seus campos produziram mais do que ele podia armazenar. Mas em vez de pensar, como posso usar esta abundância para ajudar os outros? Ele construiu celeiros maiores e planeou uma festa de reforma antecipada para si mesmo. A moral da história? Deus chama-o de tolo, porque naquela mesma noite a sua vida foi-lhe exigida. Ele ganhou o mundo, mas perdeu a sua alma. Depois há o lembrete direto de Paulo, em 1 Timóteo 6,10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Reparem que não diz que o dinheiro em si é mal, mas o amor a ele, a obsessão, a perseguição, a parte de fazer do dinheiro o vosso mestre. Paulo até avisa que algumas pessoas, cobiçando dinheiro, se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmas com muitas dores. A ganância é como um veneno lento. Nem sempre se nota no início, mas corrói o coração até ser tarde demais. Soa familiar? A nossa cultura praticamente funciona nesta passadeira. Casas maiores, telemóveis mais recentes, carros mais rápidos. Há sempre outra atualização à espera para nos tentar. Mas aqui está a verdade. A Bíblia não condena a ambição ou o trabalho árduo, condena a obsessão com o dinheiro que nos cega para Deus e para os outros. E talvez a parte mais assustadora seja o quão normal a ganância parece hoje. Ninguém se surpreende quando alguém acumula riqueza enquanto outros sofrem, mas a Escritura continua a acordar-nos dizendo: não vos deixeis enganar, a ganância destrói. Assim, se a parte 2 nos mostrou o dinheiro como uma bênção, a parte 3 dá-nos o rótulo de aviso: manuseie com cuidado, porque o dinheiro pode servir os propósitos de Deus ou tornar-se silenciosamente o vosso Deus. Se a ganância é um perigo, então a generosidade é o antídoto. Repetidamente, a Bíblia pinta o dar não como um dever, mas como um ato alegre e libertador que reflete o próprio coração de Deus. Voltemos ao Antigo Testamento. Em Malaquias 3,10, Deus lança um desafio audacioso: trazei todos os dízimos à casa do tesouro e provai-me nisto. É um dos únicos lugares na Escritura onde Deus literalmente desafia o seu povo a prová-lo, prometendo abrir as comportas do céu em resposta.
A questão não é que Deus precise do nosso dinheiro, é que o dar abre a porta para confiarmos nele mais do que nas nossas carteiras. Avancemos para o Novo Testamento e encontramos um dos exemplos mais famosos e humildes, as duas moedas da viúva, Marcos 12, 41, 44. Imaginem Jesus sentado perto do tesouro do templo, observando as pessoas a deixarem as suas ofertas. Os ricos atiravam grandes quantias, mas depois chega esta pobre viúva a deslizar 2 pequenas moedas de cobre, tudo o que tinha para viver. E Jesus diz que ela deu mais do que todos os outros juntos. Por quê? Porque a generosidade não é medida pelo tamanho do presente, mas pelo tamanho do sacrifício. Depois, há a igreja primitiva em Atos 4, 32, 35. Estes crentes estavam tão dominados pela realidade da ressurreição de Jesus que literalmente partilhavam tudo o que tinham. Proprietários vendiam bens e colocavam o dinheiro aos pés dos apóstolos. Ninguém reclamava a propriedade, ninguém ficava necessitado. Imaginem viver numa comunidade assim, onde a generosidade radical erradicava a pobreza em tempo real. Aqui está a ligação conosco. A generosidade inverte o guião sobre o dinheiro. Em vez de nos apegarmos firmemente, abrimos as nossas mãos. Em vez de o dinheiro nos controlar, usamo-lo para abençoar os outros. E ao fazê-lo, espelhamos o caráter de Deus, o Deus que deu o seu Filho, o Deus que dá o pão de cada dia, o Deus que derrama graça livremente. No mundo de hoje, vemos ecos disto em movimentos de generosidade, pessoas a pagar dívidas de estranhos, a angariar fundos para contas médicas ou igrejas a unir recursos para o auxílio em desastres. Estes não são apenas bons atos, são sermões vivos. Assim, enquanto a ganância diz, agarra com mais força, a generosidade sussurra, deixa ir, encontrarás a liberdade. E esse é o tipo de conversa sobre dinheiro que a Bíblia diz que durará mais do que qualquer conta bancária. Agora vamos mudar de assunto para outro tema importante, a mordomia. Se a generosidade é sobre mãos abertas, a mordomia é sobre mãos sábias, gerir o que Deus nos deu com responsabilidade e fidelidade. Pensem na parábola de Jesus dos talentos em Mateus 25, 14 e Uxa 30. Um senhor parte em viagem e confia aos seus servos diferentes quantias de dinheiro. 5 sacas, 2 sacas, 1 saca. Os 2 primeiros investem e duplicam o que lhes foi dado. O último enterra o seu talento no chão por medo. Quando o senhor regressa, ele elogia os servos fiéis com as palavras que todo crente anseia ouvir. Bem está, bom e fiel servo. Mas o servo que escondeu o seu presente, ele é repreendido por desperdiçar a oportunidade. A mensagem é clara. O que Deus nos dá, seja dinheiro, habilidades ou tempo, deve ser usado, não enterrado. Outra imagem poderosa é a de José em Gênesis 41. Faraó coloca-o no comando dos recursos do Egito durante 7 anos de abundância e 7 anos de fome. A mordomia de José, poupança cuidadosa, planeamento estratégico e distribuição disciplinada, acaba por salvar não só o Egito, mas também as nações vizinhas. José não tratou os recursos levianamente. Ele viu-os como ferramentas para preservar a vida. Mordomia, então, não é apenas sobre orçamentar, é sobre perspectiva. Tudo pertence a Deus. Nós somos apenas gestores. Aquele salário pelo qual trabalhaste arduamente, Deus deu-te a força para o ganhar. Aquela conta poupança não é apenas segurança para ti, pode ser uma tábua de salvação para outra pessoa um dia. Até a tua capacidade de fazer escolhas financeiras é um presente. Agora vamos ser práticos. A mordomia no mundo de hoje pode parecer poupar em vez de viver de salário em salário. Pode significar evitar armadilhas de dívida que te escravizam com juros. Pode significar investir com sabedoria, não apenas para ganho pessoal, mas de maneiras que se alinham com os teus valores. Investimento de impacto,
apoio a negócios éticos ou financiamento de trabalho missionário. A mordomia pede-nos para alargar o campo de visão e ver o dinheiro não apenas como meu, mas como dele. E aqui está o ponto crucial. A mordomia é a adoração. Quando geres os teus recursos fielmente, não estás apenas a ser inteligente, está a honrar a Deus. É dizer com as tuas ações: Senhor, confio em ti com o que tenho e quero usá-lo à tua maneira. Então, enquanto Abamundo diz: gasta-o, exibe-o, aproveita-o, a Bíblia diz: guarda-o, fazê-lo crescer e dá-o. Isso é mordomia. E é uma das maneiras mais claras de vivermos a nossa fé na vida cotidiana. Até agora, vimos o dinheiro como uma bênção, um perigo, uma oportunidade para a generosidade e um teste de mordomia. Mas há outro ângulo que a Bíblia não nos permite ignorar: a justiça. Como usamos o dinheiro não é apenas pessoal, é profundamente social e moral. Os profetas do Antigo Testamento foram implacáveis neste ponto. Amós, por exemplo, troveja contra a elite rica de Israel. Ouvi isto, vós que pisais os necessitados e fazeis desaparecer os pobres da terra. Amós 8:4-6. Ele expõe práticas comerciais duvidosas, trapacear com balanças desonestas, inflacionar preços, explorar os vulneráveis. Amós deixa claro: a injustiça econômica não é apenas mau negócio, é pecado contra o próprio Deus. Avancemos para Jesus no Novo Testamento. Uma das suas ações mais ousadas não foi um sermão, mas um protesto. Em Mateus 21:12-13, ele entra furiosamente nos pátios do templo, vira as mesas dos cambistas e expulsa aqueles que transformavam um lugar de oração num mercado. Isso não era apenas sobre corrupção no culto, era sobre a exploração de peregrinos que vinham honrar a Deus. Jesus não estava calmo sobre isso, ele estava furioso, porque a injustiça havia invadido o espaço sagrado. E depois, a Tiago 5:1-6, ele não usa meias palavras, avisando os ricos que acumulam riqueza e enganam os seus trabalhadores. O salário que falhastes em pagar está-o a clamar contra vós. É uma imagem arrepiante, o próprio dinheiro a testemunhar no tribunal de Deus. Tiago deixa cristalino que Deus ouve os clamores dos trabalhadores e ele responsabilizará os opressores. O que isso significa para nós hoje? Significa que o dinheiro não é neutro. Cada euro que gastas ou poupas tem um efeito cascata. Apoias negócios que tratam os trabalhadores com justiça ou aqueles que exploram mão de obra barata. Fazes vista grossa à injustiça porque o preço é conveniente. Acumulas riqueza enquanto ignoras as pessoas necessitadas mesmo à tua porta? A visão da Bíblia sobre o dinheiro e a justiça chama-nos a pensar para além dos orçamentos pessoais. Chama-nos a imaginar uma economia que reflita a justiça, a generosidade e a compaixão de Deus. Seja defender salários justos, apoiar o comércio ético ou simplesmente recusar participar na exploração, cada escolha importa. Assim, enquanto o mundo encolhe os ombros e diz: é assim que os negócios funcionam, a Bíblia diz: não no reino de Deus. A justiça está escrita na forma como lidamos com o dinheiro, e ignorá-la tem um custo muito maior do que euros. No final das contas, a palavra final da Bíblia sobre o dinheiro não é sobre euros, contas poupança ou mesmo generosidade. É sobre a eternidade. Porque o dinheiro, por muito que tenhamos, acaba sempre. Mas onde colocamos o nosso coração, isso dura para sempre. Jesus diz isso sem rodeios. Em Mateus 6:21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O dinheiro não é apenas uma questão financeira, é uma questão do coração. O que quer que mais valorizes é para onde o teu coração gravita. Se o teu tesouro está na tua conta bancária, o teu coração sobe e desce com o mercado de ações. Mas se o teu tesouro está em Deus, nenhuma queda do mercado pode tocá-lo. Um dos exemplos mais claros é o jovem rico em Marcos 10:17-27,
Este homem tinha tudo: riqueza, status, uma vida moral. Ele até correu para Jesus, perguntando o que precisava de fazer para herdar a vida eterna. Mas quando Jesus lhe disse para vender o que tinha e dar aos pobres, ele afastou-se triste. Por quê? Porque o seu coração estava acorrentado à sua riqueza. O seu dinheiro não era apenas uma posse, era a sua identidade. E Jesus sabia que não se pode servir a dois senhores. É por isso que Jesus nos chama a acumular tesouros no céu. Mateus 6, 19 e 20. Os tesouros terrenos desvanecem-se, as traças comem, a ferrugem destrói, os ladrões roubam. Mas os tesouros celestiais estão seguros para sempre. A Bíblia continua a lembrar-nos que o dinheiro é temporário, mas o que fazemos com ele pode ecoar na eternidade. Aqui está o desafio para nós. Usaremos o dinheiro como uma ferramenta para o reino de Deus, ou apegar-nos-emos a ele como se fosse o nosso Salvador? A resposta determina não apenas como vivemos agora, mas como estamos preparados para a eternidade. Então, ao finalizarmos, vamos trazê-lo para casa. O dinheiro pode abençoar, mas também pode cegar. Pode prover, mas também pode envenenar. A Bíblia não nos diz para evitar o dinheiro. Diz-nos para o colocar no seu devido lugar, abaixo de Deus, abaixo do amor, abaixo da esperança eterna. E agora é a vossa vez. Qual versículo sobre dinheiro vos desafiou mais? Deixem-no nos comentários. Adoraria lê-los. E se este vídeo vos deu uma nova perspectiva, cliquem no botão Gosto. Subscrevam para mais análises aprofundadas das Escrituras e partilhem isto com um amigo que possa precisar de um lembrete de que o dinheiro não é tudo. Porque no final, a verdadeira riqueza não se encontra na vossa carteira, encontra-se em Cristo.